Oi, gente, eu sou a doutora Roberta França, médica geriatra e psiquiatra aqui do nosso canal do Cantinho da Geriatria, e hoje eu quero discutir com vocês um tema que eu considero muito importante e muito significativo. Um tema chamado positividade tóxica versus otimismo realista. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos conversar aqui um pouquinho. Poxa, doutora Roberta, positividade tóxica? Existe isso? Positividade não é sempre uma coisa muito bacana? Ela é muito importante e é ela que nos move, é ela que nos faz caminhar, é ela que nos dá aquela vontade de seguir em frente e a certeza de que a gente vai conquistar os nossos objetivos. Porém, o que nós diríamos da positividade tóxica? Vamos aqui refletir comigo. Todas as vezes que a gente se programa só para aquilo que é, assim, perfeito, que nada vai dar errado, que tudo vai funcionar, que nada vai sair do eixo, que você só consegue vislumbrar o pódio, você consegue só ter certeza de que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, a gente não se programa para as intempéries. A gente não se programa para os problemas que podem acontecer no meio do caminho para nós efetivamente conseguirmos aquele resultado. E com isso, você deixa de pensar, você deixa de refletir, você deixa de se programar para tudo aquilo que pode acontecer no meio do caminho e que vai acontecer no meio do caminho, em detrimento da certeza de que tudo vai dar certo. Então, a tendência, quando nós nos programamos só para o fim, só para o pódio, só para a vitória, só para a certeza de que nada vai dar errado, é a gente não conseguir o nosso objetivo, porque nós não nos programamos, não pensamos, não nos organizamos para o caminho, para o processo. Sabe quando a gente diz assim que a pessoa todo mundo só quer o topo da montanha, mas ninguém pensa no como é que vai ser a escalada? É exatamente isso. Nós precisamos sim acreditar, ter fé, ter força de vontade, mas nós precisamos ter consciência de que o processo vai acontecer e que para todos nós algum perrengue vai ter que ter, porque isso faz parte da vida. Nenhum dia vai ser sempre perfeito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nada ruim acontecendo. Isso não significa que a gente não vai ter a vitória, não significa que a gente não vai alcançar os nossos objetivos, mas significa que nós temos que estar preparados para todo o processo desse caminho. E que sim, as coisas vão ser difíceis, que podem ser mais difíceis do que a gente imaginou, porque sempre alguma coisa vai dar errado. E isso não é ser pessimista, mas é ser realista e saber que para a gente conquistar, nós vamos ter que nos preparar para o processo e para as pedras que vamos encontrar no meio do caminho. Inclusive, tem estudos que falam que foi feito nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de atletas de alta performance e um grupo só trabalhou com essa coisa desse otimismo do pódio, de pensar na vitória, só a vitória que importa, vamos ali, você já está se vendo no pódio, nada vai dar errado, a vitória é sua. E um outro grupo foi trabalhado justamente para entender que para chegar naquele pódio, iam ter muitos percalços pelo caminho, iam ter muitas provações, iam ter muitas pessoas que iriam tentar superá-lo. E como é que a gente trabalha isso? E qual foi o resultado? Mais da metade dos que trabalharam só com a ideia do pódio não venceram. E o melhor resultado foi daqueles que se prepararam para os problemas para chegar àquele pódio. Então, mostrando que nós precisamos também nos planejar para os problemas, nós também precisamos nos planejar para aquilo que não vai dar certo, para que lá no final as coisas realmente deem certo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, essa positividade tóxica, ela pode influir, inclusive, no nosso processo no dia a dia, com os nossos amigos, com a nossa família. Por exemplo, diante de uma doença, uma amiga chega para você falando que está com câncer de mama, ou um amigo falando que está com câncer de próstata, e aí você diz: não, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não fica triste, já deu certo, você já está curado, não precisa se preocupar. Olha como essa fala invalida o sofrimento.
A pessoa não tem nem o direito de falar para você o quanto está triste, o quanto está sofrendo, o quanto está sendo doloroso receber aquele diagnóstico. Ninguém está dizendo que ela vai morrer daquele diagnóstico, mas naquele momento, validar a dor do outro é empático, né? Não, peraí, vamos sentar, deixa eu te ouvir, o que você está sentindo e vamos batalhar para que tudo fique bem. Mas validar a dor do outro é muito importante. E muitas vezes, nessa coisa altamente positiva, que nada pode dar errado, você invalida a dor que aquela pessoa está sentindo. Uma coisa muito interessante também foi uma fala sobre um prisioneiro de guerra, e ele ficou alguns anos preso. E quando ele saiu, foram entrevistá-los, ele foi falar como tinha sido, né, os seus anos como preso de guerra. E aí perguntaram a ele, mas como é que foi? Como é que foram esses anos? Eram muitos? Quantos morreram? Quem morreu primeiro? Por que morreu? E a resposta dele foi muito interessante. Veja vocês, morreram primeiro aqueles que eram otimistas. Mas como assim? Porque os que eram otimistas, quando chegava a água, quando chegava a comida que não era boa, que não era limpa, eles diziam, não vou comer, não vou beber, porque amanhã a gente vai ser liberado. Tenho certeza que a gente não vai ficar aqui mais de 2 dias. E deixavam de se precaver, deixavam de se organizar, de se cuidar para um processo que poderia ser muito longo. Então essas pessoas se debilitaram muito mais cedo e morreram muito antes. E quem ficou? Aqueles que tinham o otimismo realista. A gente vai sair daqui, mas a gente não sabe quando. Então a gente tem que comer o que tem, beber o que tem, para a gente se fortalecer, para na primeira oportunidade de fugir, para na primeira oportunidade de sair, a gente tenha força para fazer isso. Entende a diferença? Olha como é importante a gente olhar por essas perspectivas e como isso faz todo sentido. Então, é muito importante ser positivo, é muito importante a gente acreditar que as coisas vão dar certo, mas é mais importante ainda que a gente saiba que todo final feliz, ele vai passar pelos percalços do caminho. E essa felicidade é alcançada pelas batalhas. E a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que passar essas pedras e saltar esses obstáculos para aí sim a gente ter a vitória. Então, ter essa consciência nos traz resiliência, entendimento e capacidade de gerenciar os percalços do caminho. Aí sim a gente tem tudo para conquistar todas as coisas, porque a gente acredita, a gente tem fé, a gente tem força de vontade, mas principalmente a gente se prepara e aí não tem como segurar. Vai dar certo com certeza, mas a gente não pode esquecer que as pedras no caminho sempre vão existir, mas elas também são parte do processo para a gente construir aquele castelo bem bacana, tá certo? Então, um beijo enorme para vocês. Contem aqui pra gente se vocês gostaram desse conteúdo, para a gente poder trazer novas falas, novas conversas, novos diálogos, novos debates e até a próxima live. Beijo, Cantinho!